Palmeiras 4-1 para cima do Juventude, uma vitória tranquila, mas importantíssima e que coloca o Palmeiras na liderança de forma isolada do Brasileirão. Antes de continuar com o vídeo, eu queria destacar que eu separei um copo térmico do Palmeiras, um copo meio cinza, que é um espetáculo para quem é palmeirense e tem grandes ídolos recentes da história do Palmeiras nele. Link aí nos comentários. Então vamos lá falar como é que esse placar se desenrolou, e foi um jogo muito tranquilo, né? O Palmeiras sai vencendo por 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, faz 2 gols rápidos também, que amplia para uma goleada por 4-0. E depois, em uma saída de gol ruim do Everton, acaba tomando o gol do Juventude. Eu realmente já esperava essa vitória do Palmeiras, eu acho que todo mundo já esperava. Mas tem algumas ressalvas que aumentam ainda mais esse resultado palmeirense. Principalmente a quantidade de desfalques. Então, assim, estava sem os seus 2 principais jogadores hoje, que é o Flaco Lopes na seleção argentina, também sem o Vitor Roque, provavelmente estava suspenso. E mesmo assim conseguiu lidar bem com isso, sem o Gustavo Gomes também, que é uma grande liderança. Então conseguiu lidar com essa perda de jogadores fundamentais e não sentiu falta praticamente em nada deles, tanto é que construiu essa margem tão grande. O primeiro gol do jogo é do Rafael Veiga e é uma desatenção, uma falha defensiva do Juventude que não pode acontecer. Surge de um passe errado, tem uma interceptação errada do defensor do Juventude, que se você for cortar, corta para frente, chuta para lateral, ele corta para a entrada da área, cara. Tem uma finalização, ela é rebatida em um jogador do Juventude e sobra de frente para o Rafael Veiga, de frente para o Jeandrei conseguir finalizar, e ali ele abre o placar. O segundo gol é um gol que é importantíssimo, não só pelo resultado, mas também pela parte anímica. Gol do Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, que chegou numa expectativa muito alta no Palmeiras já há 2, 3 temporadas atrás, depois de ele ser um cara fundamental para o Cruzeiro, na época em que o Cruzeiro ainda estava naquela reconstrução, muitos jogadores medianos no Cruzeiro, o Bruno Rodrigues era o principal nome daquele time. E o Palmeiras conseguiu trazer ele naquela época, mas ele acabou sofrendo uma lesão muito grave, ficou muito tempo parado, quando parecia que ia voltar se lesionava de novo, e agora conseguindo voltar a ter ritmo de jogo, conseguindo estar à disposição do Palmeiras e do Abel Ferreira. Com esses desfalques, teve a oportunidade de ser essa referência ofensiva do Palmeiras e aproveitou a oportunidade. Depois de uma escorada para o meio do Murilo, ele cabeceia e o Jeandrei tem uma falha bizarra. Eu sei que é algo fundamental para o Bruno Rodrigues esse gol dele, mas não tira, olhando para o lado do Juventude, uma falha que não pode acontecer. O time do Juventude, no geral, foi algo patético, porque assim, o Palmeiras é muito melhor, naturalmente é muito melhor do que o Juventude. Então assim, quando uma equipe mais fraca vai enfrentar uma equipe mais forte, ainda mais jogando fora de casa, é nível de concentração lá em cima e você não pode errar. E o Juventude errou muito, então assim, o primeiro gol é um corte mal feito, esse segundo gol do Bruno Rodrigues é um frango bizarro do Jeandrei. Se sai o primeiro tempo zerado, né, num empate em 0-0, talvez o Juventude pudesse arrancar um empate, segurar esse 0-0, mas tomar um gol besta, como foi o primeiro, em uma interceptação errada, e o segundo em uma falha individual, como foi a do Jeandrei, quebra qualquer time. E o Juventude não tem qualidade para, depois de sair perdendo por 2-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque, conseguir empatar ou virar o jogo. Então assim, quando fechou o primeiro tempo já estava definido o vencedor. E o Juventude poderia ter feito mais. Né? Não é obrigação do Juventude vencer do Palmeiras, muito pelo contrário, era obrigação do Palmeiras por ser melhor e precisar do resultado, mesmo tendo desfalques. Mas o Juventude podia ter feito algo a mais, até porque é um time que evoluiu bastante com o Carpini. Mas erros individuais, falta de atenção, e principalmente esses erros que nem eu citei nesses 2 primeiros gols, foi o que basicamente encaminhou essa vitória palmeirense. No início do segundo tempo mostra a confiança dos jogadores do Palmeiras e também vendo que o Juventude não tem nada demais. O Bruno Fux, do nada, com menos de 5 do segundo tempo, sai correndo para a área. Né? O Palmeiras joga com 3 zagueiros, né? Foi sem o Gustavo Gomes, né? Foi com o Murilo, o Mikael e o Bruno Fux. Então esse é o ponto positivo de você jogar com 3 zagueiros. Em vários momentos você consegue dar mais liberdade para os seus jogadores, a ponto de um zagueiro, durante o jogo, arrancar desde a defesa até a pequena área adversária. E aí, depois de um belo cruzamento, o Bruno Fux faz o 3-0. O 4-0 é uma jogada de transição muito rápido, tem um belo cruzamento, se eu não me engano, do Maurício, e o Felipe Anderson na segunda trave faz o gol. Então, assim, dos 4 gols palmeirenses, é o Veiga, que há muito tempo não conseguia fazer gol, desempenhar bem, né? Não é nem mais titular desse time do Palmeiras direito, conseguiu fazer gol. O Bruno Rodrigues, há mais de 2 anos sem nem conseguir jogar direito, gol importantíssimo.
Primeiro gol do Bruno Fux com a camisa do Palmeiras. Felipe Anderson não vem tendo muitos gols com a camisa do Palmeiras, também é um gol importante para ele ganhar confiança. Então, assim, sem os seus principais nomes, mesmo assim o Palmeiras conseguiu construir esse placar. E aí depois saiu o gol do Rodrigo San, que é bom zagueiro, tem uma bola aérea muito boa, ele já deve ter se bobear uns 4 ou 5 gols nessa temporada. E para zagueiro isso é muito, é uma média alta. É um cara que realmente tem uma boa bola aérea. E depois de um cruzamento perfeito do Nenê, o Everton sai mal do gol, e o Rodrigo San antecipa ele e faz o gol. A noite do Juventude estava tão trágica que até fazendo o gol, o Rodrigo San leva um soco na cara do Everton, né? Enfim, fechando esse 4-1, um resultado importante para o Palmeiras. Já era esperado esse time do Palmeiras ter que vencer do Juventude mesmo, ainda mais na luta pelo título. Esse é um jogo que você não pode perder pontos. Mas conseguiu levar de uma forma muito mais tranquila do que talvez pudesse acontecer pela quantidade de desfalques, né? Com vários jogadores em seleção, sem o Vitor Roque, que hoje talvez seja o principal jogador do Palmeiras, realmente está voando. Talvez o melhor momento da carreira do Vitor Roque, será? Já superou o auge dele no Atlético Paranaense. Enfim, dá para você comentar aí embaixo o que você pensa, né? Mas talvez o Vitor Roque já esteja em um momento melhor até do que ele teve no auge do Atlético Paranaense. Tá metendo muito gol, tá jogando demais com essa dupla com o Flaco Lopes, né? E mesmo sem os dois, o Palmeiras consegue essa goleada e com isso se isolar na liderança do Brasileirão, ó. Para detalhar cada pontinho, 58 pontos do Palmeiras, tendo 26 jogos, 55 do Flamengo, tendo 26 jogos. Então, assim, mesma quantidade de jogos, e o Palmeiras abre 3 pontos, abre um jogo, abre uma vitória em relação ao Flamengo, e talvez o time do Flamengo seja melhor, mas é um Palmeiras que tem um líder nato, que é o Abel, e é um time do Palmeiras que não existe, quer dizer, que não existe, que não desiste, né? A gente viu como foi contra o São Paulo, né? Um jogo que parecia perdido, você dá uma chancezinha para esse time do Palmeiras, já era, porque é um time com um mental muito forte, cara. Que nem eu falei, talvez no papel o time do Flamengo encante mais, tenha jogadores até melhor do que o do Palmeiras. Mas o Palmeiras, mesmo sem os seus dois principais nomes, consegue fazer isso. Consegue atropelar o Juventude, um baita resultado, e que coloca o Palmeiras de forma isolada na liderança do Brasileirão. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!